Olá a todos, como é que estamos? Helder de Araújo, canal Luz no Fim do Túnel, 30 de outubro de 2024, uma quarta-feira aí, dia de sol, por volta aí de 21 graus. Bom, eu estava terminando um vídeo ontem e eu disse que ia falar sobre os túneis subterrâneos, né? Bom, o Gene Decode, ele tem um vídeo aí no YouTube, ele deve ter aí umas 2 horas de duração. Ele fala sobre túneis subterrâneos. Ele diz que existem mais de 10 mil túneis subterrâneos debaixo da terra aí, né, na crosta terrestre. E ele esteve 20 anos de sua vida em submarinos, né, navegando aí pelos oceanos. Enfim, é um vídeo interessante para quem quiser entrar nesse tema, né? Então, para terminar aquele vídeo de ontem, veja, por que há sistemas de túneis, por exemplo, sobre as capitais dos Estados Unidos, de todos os estados dos Estados Unidos. Também existem sistemas de túneis em Washington, em Paris, em capitais da Europa. Sobre as catedrais medievais, existem sistemas de túneis, galerias, câmaras secretas. Por que todas as capitais dos Estados Unidos são construídas no mesmo estilo, aparentemente em uma mesma época, né? Tem várias teorias sobre esse tema. Veja, lá em Nashville, no Tennessee, existem imensas redes de túneis sobre a capital do estado. Por exemplo, os túneis secretos aí sobre a Flórida, ainda é um mistério, né? Fica em Tampa, na Flórida. Já faz anos que uma rede de túneis secretas foi descoberta aí sobre Tampa, né? O seu propósito continua sendo um mistério e não se permite a qualquer um que penetre essas áreas remotas, né? Especialistas teorizaram que as passagens subterrâneas abaixo de Ybor City podem ter sido usadas para contrabandear imigrantes, álcool, dinheiro para a máfia, etc. Bom, é sabido que Al Capone, lá em Chicago, ele podia entrar dentro da prefeitura por baixo, por um túnel, né, secreto. O prefeito era subordinado ao Al Capone, pois ele podia sair dentro da prefeitura, ele podia fazer o que ele quisesse, né? Veja, debaixo de cada grande cidade, ó, Nova York, Los Angeles, Seattle, há uma rede subterrânea de túneis. Em São Paulo, há quem diga que existe uma enorme base subterrânea, né? Uma saída dela se dá bem na região do Hospital das Clínicas, né? Na Faculdade de Medicina da USP, lá na Faculdade Pinheiros da USP, na região do cemitério do Araçá, ali na Avenida Doutor Arnaldo, na região do entorno ali das clínicas, né? Parece que houve um comunicado a respeito disso que ficou durante alguns minutos na internet. E as pessoas que se ligam nesse tema replicaram isso muito rapidamente, porque era uma informação que teria vindo sobre esses túneis aí, sobre as clínicas. Bom, eu não sei dizer qual é o grau de realidade disso daí, né? Uma imensa rede de túneis naturais e artificiais, né, existem aí de maneira legal e conhecida em muitos lugares também, né? Veja, a gente sabe mais das fossas abissais marítimas do que do interior da Terra, né? O ser humano conhece mais as profundidades dos oceanos do que a profundidade dos próprios continentes, né? Veja, no Oriente é mais comum, né? Existem milhões de pessoas vivendo em cavernas na Índia, na China, casas mesmo, em lugares como Lijiashan, onde há centenas de cavernas, em 9 níveis diferentes de uma encosta, comunidades inteiras compostas por moradores de cavernas, que vivem em cavernas, em Shanxi, moram em cavernas, né? Isso tem mais de 5 mil anos aí, vivendo em cavernas. Um quarto da população lá vive no subsolo. Veja, a vida para essas pessoas é praticamente idêntica à de seus ancestrais que viveram lá 4, 5 mil anos atrás. A maioria das cavernas chinesas, onde vivem várias comunidades tradicionais, foram conectadas à rede elétrica, veja só. Mas em diversas dessas comunidades, em cavernas, não há água encanada ao sistema de esgoto. Os moradores locais dependem das preciosas águas aí do rio Amarelo, dos principais rios da China. Os 9 níveis de terraços da vila são ligados por escadas de pedra que datam da dinastia Ming. Veja, a maioria das casas ainda tem janelas de papel em vez de janelas comuns, né? Os moradores dormem em grandes camas de pedra, conhecidas aí como Kang. O clima é ameno no verão. Durante os meses de inverno acendem
fogos ali, né? Fazem fogo nas protuberâncias das rochas das cavernas. Parece um modo de vida quase que, ao mesmo tempo, ancestral, idílico e que lembra aí a arte rupestre aí da antiguidade, né? Os Estados Unidos investem centenas de bilhões de dólares em escavações, seja para túneis convencionais, para mineração, aterros, represas, desvios, mas também para bases militares, laboratórios subterrâneos, bunkers de luxo. Veja, alguns bunkers podem abrigar milhares de pessoas durante anos. Durante a Guerra Fria, o governo americano justificou muitos desses projetos sob a alegação de que era para proteger os indivíduos das bombas nucleares soviéticas, né? Contudo, o único país do mundo que realmente jogou bombas nucleares em cidades populosas é os Estados Unidos, né? Bom, então essa questão dos túneis aí é uma questão controversa, né? É um campo minado aí para quem lida com conspirações, laboratórios biológicos, né? Tem aquela questão dos laboratórios terem níveis de segredo, né? Laboratório nível 1, você vai lá fazer um exame de sangue, nível 2 já é feito com marcação de hora. Nível 3 é um laboratório que já tem um grau de periculosidade alto, né, que lida com vírus, com bacilos, com doenças. Nível 4 aí é um laboratório de altíssimo nível, né? Só as pessoas mais categorizadas podem ter acesso às áreas onde só os profissionais de vários níveis de hierarquia podem entrar. E dizem mesmo que existe o laboratório de nível 5, né, que seria aquele que lida com, pasmem, com vírus extraterrestre, né? Bom, então realmente eu não sei se existem esses 4 ou 5 laboratórios nível 5, mas o nível 4 com certeza existe, inclusive lá na Ucrânia, quando se descobriu lá que se pretendia, inclusive, isso foi até para o Congresso dos Estados Unidos. A dona Vitória Nuland lá passou para o Congresso dos Estados Unidos e foi arguída lá pelos congressistas, né, se havia de fato laboratórios biológicos secretos na Ucrânia. Ela teve que dizer que sim, porque já era um fato sabido, né? E quando a pessoa vai para o Congresso e lhe faz uma pergunta, eles já sabem a resposta daquela pergunta, eles estão simplesmente fazendo uma inquisição ali, né? Por isso que chama CPI, né? Que é a questão do inquérito, né? Bom, mas então é uma questão aí que eu ainda vou investigar para poder abordar este assunto com mais propriedade e também trazendo a questão de que os laboratórios aí e também as bases militares mais importantes do mundo são sempre secretas, né? E só estão na posse aí de um conhecimento que pertence à classe militar, da elite militar, né? Isso se dá em todos os povos, né? Pô, eu imagino que a classe militar russa, por exemplo, lá na Ucrânia, ela tem que se encontrar em locais inacessíveis, mas isso dentro da própria Rússia, mas dentro da própria Ucrânia, porque você tem lá elementos que estão infiltrados, né? Sempre você tem infiltração nas guerras, né? Bom, mas enfim, não vou me abordar muito neste tema, vamos aqui para a segunda parte do nosso vídeo. Veja, o professor Alfredo Jalife, autor de inúmeras obras importantes, né? Eu já citei várias vezes aqui no canal. Veja, procure especificamente um vídeo que eu fiz para falar do Triângulo do Lítio, que é um livro, uma obra do Jalif, né? Ele também é, aliás, um importante médico, neuroendocrinologista. Portanto, é uma personalidade complexa, sem dúvida é um dos maiores analistas de geopolítica dos nossos tempos, né? Então veja, eu vou usar alguns dados lá coletados nas obras e também nos vídeos do professor Jalife. Veja, estamos agora em uma situação única na conjuntura mundial. Veja, onde a nova ordem mundial está surgindo, está em jogo. Nós estamos numa fase de transição. O mundo conhecido, né, por nós, ele está literalmente sendo transformado de uma maneira mais ou menos rápida, né? Uma velha ordem mundial aí, né, liderada por um país que ainda é tremendamente forte e poderoso, ao contrário do que possam imaginar. Os Estados Unidos é um país que tem uma enorme capacidade de melar todo o jogo mundial e de causar malefícios ao mundo todo, né? O que acontece é que os Estados Unidos ele ainda acha que pode continuar o seu jogo, né? Veja, liderar este jogo aí de manter esta guerra horrorosa no Oriente Médio e manter aquela situação lá na Ucrânia, sem chegar
a uma solução nos dois casos, né? Ele acha que ainda dá para jogar esse jogo, né? Ou, se não der mais para jogar esse jogo, ele vai melar todo o jogo. E como é que ele faria isso? Levaria o mundo aí a uma terceira guerra mundial? Ou vai chegar o Trump aí e vai... Bom, o Trump ele vai ser o Trump ponto 2, né? 2.0. Ele vai continuar fazendo o que ele fazia lá em 2016, né? Vai criar sanções agora contra a China, vai promover uma guerra comercial, aquela coisa de trazer a indústria de volta para os Estados Unidos, né? Enfim, aquela política do Trump que a gente já conhece, né? Que é confrontar a China como um perigo aí para a hegemonia dos Estados Unidos. Essa hegemonia realmente ela está, não vamos dizer em perigo, mas ela está sendo contestada, sobretudo do ponto de vista econômico. Eu posso dizer que a China ela tem uma grande capacidade de coalhar de forças marinhas e forças navais o próprio Mar da China. Mas o mundo continua sendo um espaço norte-americano. Veja, eles ainda estão muito presentes no mundo, né? Basta dizer que tem 800 ou mais de 800 bases militares espalhadas pelo mundo, eles têm o dólar, eles têm a Europa submissa, eles têm ainda o sistema capitalista bancário, né? Eles têm Banco Mundial, eles têm FMI, né? Eles têm a OTAN, né? Eles têm aí os seus porta-aviões, né? Esse tipo de guerra convencional, eles estão ficando para trás em alguns setores tecnológicos, alguns setores aí de ponta, inteligência artificial, talvez eles estejam perdendo a guerra agora, a busca pelo domínio espacial, também tem a mecânica quântica, o computador quântico, a inteligência artificial, enfim, ninguém vai negar que existe uma complexidade no mundo hoje que os Estados Unidos estão ficando para trás. Só que esse ficar para trás não significa que os Estados Unidos não possam melar todo o jogo, se ele achar que ele não pode mais jogar, né? Então, assim, é um país perigoso, ele pode trazer malefícios para o sul global e para o próprio BRICS, né? Então temos essa situação aí de uma velha ordem que ainda não morreu e uma nova ordem que ainda está nascendo, vamos dizer assim. Veja, muitos de nós aqui que analisam a geopolítica e a geoeconomia, né, têm abordagens diferentes, né? Pode acontecer aí que no final do dia alguém previu alguma coisa de um modo enviesado ou mesmo errado, né? Veja, então acho que, inclusive eu me posicionei com relação à questão da Venezuela lá nos BRICS, né, como sendo um recuo do próprio BRICS, né, que usou o presidente Lula para fazer esse recuo. Se isso não é um respeito à capacidade de causar malefício dos Estados Unidos, eu não sei o que é, então. Se não foi um recuo, é claro que foi um recuo, né? Mas então, se existiu esse recuo, é porque esse recuo, se você está jogando com jogadores que realmente são estratégicos, como é o caso do russo e do chinês, é claro que eles recuaram porque havia necessidade de recuar, né? Veja, no meu humilde entendimento aqui, na minha modesta contribuição aqui no nosso pequeno canal, a nova ordem mundial está sendo jogada na Ucrânia. O resultado ainda é parcial e praticamente, vamos dizer, até um certo ponto conhecido, né? Nesse momento, e referente ao mesmo tema aí da nova ordem mundial, temos aí um candidato à presidência dos Estados Unidos que, para bem ou mal, né, o McDonald, né, ele tem uns 45% de eleitores aí no dia 45 de novembro próximo, né? Então a gente sabe que a eleição lá vai ser decidida pelos delegados, porque ela vai estar pau a pau no voto popular, né? Mas você sabe, vai ter gente votando pelo correio e já está tendo algumas situações de quebra lá, de quebra-quebra. Eu vi há pouco alguém incendiando lá um local de votação dos correios, né? Enfim, pode ter aí algum ativismo aí, porque você está 50% de cada lado lá, né? Bom, nos círculos de poder aí dos Estados Unidos agora, já se fala mais abertamente que a Ucrânia foi derrotada, né? Admitir isso daí dentro dos Estados Unidos, se eles começam a admitir isso daí, traz algumas considerações no esquema da geopolítica mundial, né? Porque se você começa a admitir isso daí, e daí você elege o Donald Trump, que disse que ia acabar com a guerra da Ucrânia, parece que as coisas já estão se caminhando
em um certo sentido, porque ele diz que o grande inimigo dos Estados Unidos não é a Rússia, é a China, né? Bom, então, assim, é claro que essa consideração aí de que a guerra da Ucrânia está chegando ao fim, se é que está, o fato é que inúmeros países vão ter que se acomodar, ou vão ser moldados aí nas manobras que vão haver, né? E no espaço de manobra que os Estados Unidos pretendem implementar em função do fato de que se ele admitir a derrota da Ucrânia lá na Rússia, né? Lá na Ucrânia, né? Não é preciso dizer que o Brasil não tem margem de manobra nenhuma, o México não tem, a Argentina já se entregou totalmente, a Bolívia e Cuba estão entrando para os BRICS, a Venezuela vai entrar mais à frente, eu afirmo. Bom, logo iremos abordar isso daí quando houver mais elementos de análise. Uma coisa que é importante é lembrar que os BRICS não se coloca como uma contraposição aos Estados Unidos ou ao próprio globalismo. Justamente ele não pode afirmar que ele é uma força de oposição, né? Ele tem que ser assertivo, ele tem que dizer a que ele veio e a sua existência não pode ser reativa, né? Ele não pode ser reacionário. Ele tem que ser uma coisa propriamente ativa, uma força da natureza, vamos dizer, que é o que todo mundo acredita. Que acontece que tem muita gente que acaba se tornando um torcedor também do lado dos BRICS. Veja, o torcedor ele nunca é bom analista, né? Se ele torce demais, né? Se ele acha que os Estados Unidos já está acabado, ou que a guerra de Israel vai acabar do dia para a noite, que tudo vai se solucionar, é claro que vai haver mudanças fortes aí nos próximos anos, né? Mas veja só, falar aqui então, continuando aqui sobre a questão da América Latina. Veja, o problema da América Latina, de maneira geral, é que ela não tem espaço de manobra. Ela é muito dependente, nós somos muito dependentes do que acontece fora daqui, né? Por exemplo, do que acontece no dia 5 de novembro, por exemplo, né? Veja, nesse momento há um empate técnico lá entre a democrata, lá, a Kamala e o McDonnell, né? Bom, quem está por trás aí da Kamala é muito bem conhecido, não é segredo algum. Os Jázaros, a máfia casar, os neocons, o lobby sionista, são nomes que apontam para as mesmas pessoas, a mesma agenda, o mesmo grupo. Lá está o think tank do Zuckerberg, a Open Society do George Soros, a Agenda 2030, que agora virou a Agenda 2045, né? Então não se sabe até que ponto eles estão dispostos a tudo para eleger a dona Harris, né? E continuar o mundo exatamente do jeito que está. A gente pode dizer que há uma tendência para se continuar do jeito que está, né? Ou seja, manter o status quo atual, né? Bom, vamos ver um pouco de Europa, né? Como é que é a agenda verde aí no mundo, como é que é a agenda verde nos Estados Unidos e na Europa? Bem, é especialmente dramático na Alemanha, né? Veja, o verde é uma cor linda, né? Calmante, terapêutica, mas o Partido Verde é pura geopolítica. É puro maquiavelismo interesseiro. Já falei do ESG, do EEI, né? Lá no começo do vídeo. É pura engenharia social esse Partido Verde, né? É uma desindustrialização acelerada do sul global, né? É guerra híbrida, pelos mais lindos objetivos e mais nefastos resultados. Veja, aqui na rede social existem algoritmos que não deixam você crescer. Veja, mas eu aqui eu emito a minha visão, a minha opinião. Se a plataforma veta e diz que é perigoso, nocivo, né, como eles disseram, bom, eu vou continuar na plataforma e digo, o destino dirá quem estava certo e quem estava errado quando começamos a mostrar os erros do Ocidente. Veja, aqui nós não advogamos aqui pelos marqueteiros erros da Rússia, né, que virou uma agenda criada aí pela CIA. Virou até mesmo profecia da revista Seleções, né? Acho que da revista Cláudia, né? Não, não, aqui a gente fala a verdade, né? Aquela mesma verdade que a inteligência maquiavélica investe bilhões a fim de esconder da população, né? Se eu estiver errado, eu vou me corrigir, né? Agora, o sistema midiático em curso, ele parte de uma certa base doutrinal, dogmática, de uma defesa incondicional aí de um status quo atlanticista, ocidental, do ocidente coletivo, do excepcionalismo americano, do sionismo. Bom, então essa base doutrinal aí, por princípio, ela nunca vai estar errada. Mesmo quando ela é pega no flagrante, né, ela vai simplesmente negar e bloquear quem revelou seus erros, né? Você vai ler, sei lá, no Financial Times, né? Por exemplo, o Financial Times é uma mídia séria do Ocidente, né?
porque ela é puramente de economia, ela é pragmática, ela lida com fases do mundo econômico, né? Mas sei lá, na revista Time ou no Washington Post, né, a mesma coisa vai estar em todas as outras grandes mídias do sistema, repetindo as mesmas coisas. E no final do dia você tem tudo de que precisa para saber que aquilo que os atlanticistas estão tentando plantar e aquilo que eles estão tentando negar, né? Veja o caso aí do fraco ataque de Israel vendido como uma grande vitória, né? Qual é a vantagem disso, né? E eu fiz até um vídeo sobre isso, né? Sobre o ataque de Israel que não houve, né? Veja, a guerra de hoje, veja, ela não é como a Primeira e a Segunda Guerras Mundiais, né? A de hoje é uma guerra híbrida e é uma guerra de informação e de desinformação. O maior poder dos Estados Unidos, e aí da parte da anglosfera aí, é a guerra de propaganda. Veja, ninguém escreve ou fala nada na grande mídia se não for para puxar o saco de Israel, né? Que é quem controla a multimídia nos Estados Unidos. Veja, Israel controla a Netflix, e quem é que não gosta de Netflix, né? Veja, você nunca vai ver lá o Mossad na Netflix sob um viés autocrítico, né? Não, a visão ali é de endeusar, de insensar, de idolatrar, né? Mas veja, para comparar, se você for para a imprensa indiana, por exemplo, a Índia está entre as 5 maiores grandes mídias do planeta. O seu viés é de quem está dentro do mundo eurasiano, né? Eles pertencem aos BRICS. Veja, eles já chegaram ao planeta Marte. Eles têm termoelétricas a carvão, olha só. Mineral condenado pelo Ocidente, né? Se bem que a Alemanha começou a usar quando ela aceitou não comprar mais o gás da Rússia para agradar a venda de gás de xisto pelos americanos, mais caro para a Alemanha. A Alemanha está passando agora por algumas dificuldades, né? Uma situação aí complicada aí da Volkswagen, né? E outras empresas, hein? Veja, então a Índia já chegou até Marte queimando carvão, né? Veja, é um país que tem mais de 1 bilhão de habitantes, mais de 1,4 bilhões, ultrapassou a China, hein? Veja, continuam usando carvão. Primeiro porque tem muito carvão, né? Segundo porque são muito dependentes do gás do Oriente Médio. Isso os torna um tanto dependentes, vamos dizer, vulneráveis. Veja, mas são notáveis por sua capacidade de viverem em dois mundos. Sim, porque ainda tem um pé nos Estados Unidos e um pé também na Ásia, né? No próprio BRICS, né? Veja, então, mas ela nunca deixa de lado o seu próprio interesse, né? Então a China é um país assim realmente sui generis, né? A China é um país que entrou em tudo, né? Ela vive realmente em dois mundos, né? Ela está na pluralidade. Do ponto de vista energético, a China investe em todo tipo de energia, né? Veja, se você quer ser o primeiro do mundo, né? Você vai produzir energia das mais diferentes maneiras, né? Então você produz aí os seus 6 milhões de barris de petróleo por dia, né? E você tem que comprar também muita energia, né? Investir na energia nuclear, enfim, na energia solar, ela também já foi ao encontro aí das novas formas de energia. Eu estava vendo as novos carros voadores, né, que eles estão fazendo e trens que não encosta no trilho, né, que é magnético, né, e que consegue uma velocidade espantosa. Enfim, essa parte tecnológica aí a China está avançando muito, né? Bom, e os BRICS, aí o núcleo duro dos BRICS são a China e a Rússia. Então eles têm todo o interesse aí na entrada de países que são ricos em gás, em petróleo, em lítio, em cobre, por exemplo, como o Irã, os Emirados Árabes Unidos, a Arábia Saudita, o Egito, a Etiópia. A Etiópia, por exemplo, é a sede da União Africana. É o único país aí que ainda não foi invadido pelo imperialismo na África, né? Todos os países foram colonizados lá, né, pelos europeus, né? E pelos próprios americanos, depois do século XX, através das grandes empresas, das grandes mineradoras, né? Da exploração de matérias-primas e tudo mais, né? Bom, a África do Sul, né, a gente sabe que no ano passado eles sediaram a 15ª cúpula dos BRICS. Veja, a ideia da moeda dos BRICS começou lá na África do Sul, né? É um país muito vulnerável, né? Mas neste momento ela não está tendo problemas assim como o Brasil, né? Bom, o Lula, bom, eu duvido que ele realmente caiu, eu já disse, de certo ele bateu a cabeça na escova de cabelo, né? Mas pelo menos seu avião não caiu, né? Como o do Ibrahim Raisi do Irã, né? Você vê por que você tem que ter cuidado, né? Com um país que ele é perigoso se você é seu inimigo
e ele é um problema se você é seu amigo, né? Bom, eu já analisei isso daí ontem, né? Veja, criar um problema sério para os Estados Unidos aqui na América Latina não seria uma política inteligente para os BRICS, né? Então não é fácil nesse momento você entrar no bloco ou sair do bloco, né? Tudo tem um custo, tudo tem um preço, né? Bom, acho que hoje não vou me prolongar muito no assunto dos temas que nós abordamos aqui. Citei aí algumas obras importantes, né? Inclusive, eu vou citar novamente a obra do Dr. John Coleman, né? Que eu falei sobre o Comitê dos 300, né? E sobre quando eu falei dessa obra, A Hierarquia dos Conspiradores, né? Ele também defende essa tese de que existe uma pequena elite, né? Híbrida, né? Com certas condições aí superiores, né? Do ponto de vista tecnológico, do ponto de vista biológico, né? E também citei aí esse indivíduo que esteve 20 anos aí nos submarinos, né? O Jane Decode, né? Que ele tem um vídeo lá no YouTube chamado Túneis e Bases Militares Subterrâneas, né? Que é um vídeo que tem mais ou menos umas 2 horas. E também citei aí do William Bramley uma obra chamada Deuses do Éden, né? Deuses do Éden, por sinal que essa obra, né, do William Bramley, né, que é um clássico aí desse tema, né, ele diz que existe realmente uma facção, né, na alta elite, aí seria uma família dentro daquelas 200 famílias que eu citei lá no início, né, seria uma família aí que controla as outras famílias, né, que seria, vamos dizer, ela estaria acima das outras famílias, né, e que essa elite aí vive em condições bastante diferentes da nossa, né, primeiro pelo fato que eles não se misturam com os outros, né, são geneticamente diferentes, né, teria um DNA aí que não é exatamente como o nosso, né? Bom, alguns diriam que eles são extraterrestres, né? Então não vou entrar nesse tema, né? Bom, o Arthur Schopenhauer, aí vou citar também o filósofo alemão do século XIX, autor de O Mundo como Vontade e Representação. Quer dizer, o mundo ele pode ser aquilo que a gente quer, né? E aquilo que a gente pode representar no mundo, né? Aquilo que a gente pode fazer no mundo e aquilo que a gente pode exercer no mundo é que vai ser o mundo que nós vamos ter e é o mundo que nós vamos querer. Bom, vamos chegando aqui ao final deste mais um vídeo aqui do canal Luz no Fim do Túnel. Bom, hoje eu não vou me estender nas análises, não estou muito inspirado, vou apenas manter aqui o nosso canal funcionando, fazer mais um vídeo aí, conto com a compreensão de todos vocês. Alguns vídeos que me impressionaram, bom, teve o do Arte da Guerra, o do Flecha Moura não cheguei a assistir. Assisti um que eu vou aproveitar no canal, né? Que eu uso aí um sistema de transformar o vídeo em texto. Depois eu trabalho o texto de um indivíduo que foi presidente, ex-presidente dos BRICS. Ele fez um vídeo bastante interessante e ele dá um viés assim que é um banho de água fria em quem acha que o BRICS já dominou o mundo e que os Estados Unidos já era. Não é bem assim. A gente sabe que não é assim. As coisas não acontecem tão rápido, né? Quer dizer, vamos dizer que a gente está numa época que aquilo que levava séculos para acontecer, agora vai acontecer em décadas. Aquilo que levava décadas, agora vai acontecer em anos. Aquilo que levava anos, agora vai acontecer em meses. Então, nas próximas semanas, nós vamos ver acontecimentos aí que realmente vão nos pegar de surpresa, né? Por quê? Porque as coisas estão indo para um clímax, né? E esse clímax vai se dar provavelmente lá com o McDonaldo, né? Vamos ver como é que vai ficar o Brasil aí nessa história, né? Então você imagina um indivíduo que fala com tanto desprezo, né, sobre os latinos, sobre os hispânicos, né, sobre os imigrantes, né, que queria construir um muro, né, que quer acabar com a concorrência aí com a China, enfim, ele quer revalorizar o dólar, ele quer que os Estados Unidos volte a ser o que ele já foi, né? Bom, vamos ver, né? Quem viver, verá. Então, aqui nossa mídia alternativa, mídia de livre expressão, de livre comunicação, mídia independente, canal Luz no Fim do Túnel, feito para os nossos seguidores. Então, verifique aí se você está seguindo o canal. Se não tiver, já segue, né?
Não esquece de dar um like, hein, pessoal? O like é de graça, eu insisto nisso, hein? Sininho aí das notificações, faça o comentário, né? Vamos em frente, né? E então vamos, até a próxima e fiquem com Deus.